Eu vejo os três principais pontos do análise de estoque é a curiosidade de estoque, os três indicadores que ele tem que realmente entender e transformar numa resposta bacana. É a curiosidade de estoque, movimentação, o giro daquilo que você tem ali no estoque, né? O que está entrando e saindo muito, por quê? Você tem que entender o porquê que isso acontece também, e aí parte da comunicação com as outras áreas, né? Porque a gente não vai ser o especialista de tudo, então precisa ter essa comunicação. Você vai ter o dado, mas você tem que entender por que daquela resposta. E Sim. o controle do que está errado, porque você vai identificar os erros. Agora, o que que você vai fazer com isso? Como que você vai tratar esse erro? Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Nova School. Eu, Viviane Pimenta, estou aqui na companhia do Júnior para a gente falar sobre a jornada do analista de estoque, uma profissão extremamente importante, uma profissão de vitrine e contar na prática o que é essa jornada, quais os desafios, quais as oportunidades. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigada pelo seu tempo. Né? Eu que agradeço. Então, nós estamos aqui, então acompanhe a gente, compartilhe esse vídeo com né, sua rede de contatos. A Long School aqui, mais uma vez, trazendo um convidado de mercado para falar sobre temas importantes aí da logística. Para quem não me conhece, eu sou Viviane Pimenta, eu sou CEO aqui da Log School, o maior hub de educação de logística do Brasil, com esse propósito de trazer conhecimento prático, experiências vividas para a comunidade de logística do Brasil. Júnior, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Queria deixar o espaço aqui para que você possa se apresentar para quem está nos assistindo. Bom, vamos lá. Eu estou há 15 anos nessa área, né, de estoque, de almoxarifado. Comecei rodando algumas empresas de obras, acompanhando algumas montagens, né, nessa área, entendendo mais como funcionava. Eu acho que é uma área que você consegue pegar muita bagagem, muita área diferente, com muita gente diferente, então essa interação você consegue pegar muita prática legal. Há 5 anos eu estou mais focado nessa área de gestão de estoque, nessa parte. Entender os indicadores, entender o processo mais de gestão, né? E estou agora há 2 anos como supervisor de almoxarifado de uma mineradora. Eu sou graduado em engenharia metalúrgica, pós-graduado em melhoria contínua, em gestão de negócios também. E agora estou fazendo a segunda graduação de engenharia civil. Essa parte de Estudar melhoria, sempre, né, de né, análise de Júnior? dados é realmente uma paixão, um gosto, né? Quem gosta de estudar, quem gosta dessa parte não para, então estou sempre buscando algum outro conhecimento mais novo. Fantástico. E a parte de análise de dados, para criar essa visão e essa técnica analítica, é super importante, né, Júnior? Isso vem contribuindo muito na prática para a sua carreira? Sim, eu gosto de pensar assim, a análise de dados, essa parte, ela é desenvolvida. Você pode não nascer com ela, mas ela pode ser desenvolvida. E Uhum. educação, né, o conhecimento é o que vai te dar as ferramentas para você entender, transformar números em dados, né, conseguir fazer essa análise e gerar um resultado dentro do seu processo. Então, eu acho que eu sou apaixonado por essa área e realmente conhecimento, cursos específicos ajudam muito a aprimorar, né, essa técnica. Excelente, excelente. Júnior, então já começa a nos contar, né, na sua visão aí, você que já atuou na prática como analista de estoque, qual que é né, esse papel fundamental do analista dentro das organizações? A gente sabe que o estoque ele impacta diretamente na lucratividade, na performance do negócio, e como que o analista, né, o papel do analista de estoque, ele, né, está dentro disso tudo e sua importância. O estoque, ele é um ativo da empresa que está ali parado, teoricamente, né? Então, o analista ele que vai fazer a gestão desse ativo que está ali.
o que que precisa realmente estar ali. É óbvio que precisa, né? Precisa abastecer a sua operação, a sua empresa, mas não pode ter sobras demais, não pode faltar, né? E é toda essa análise do estoque do analista que vai conseguir gerir esse ativo da empresa que está ali, né? Ele tem um impacto não só na área dele, dentro de um almoxarifado, de um estoque, né? Cada local chama de uma forma, mas ele tem essa interação com todas as áreas da empresa, né? Com operação, com compras, com o financeiro, não deixar o valor ali parado, né? Então, o estoque, ele tem essa interação com as outras áreas, né, da organização, porque, como eu falei, você tem o custo do que está ali investido, você tem a operação que está apontando com o que você tem ali e você tem que atender os seus clientes internos dentro da empresa, né? Então, ele é um guardião daquilo que está dentro da empresa, né? Ele precisa entender, não pode Verdade, faltar, verdade. né? Mas ele não pode deixar que fique jogado, vou só colocar tudo aqui dentro, não. Tem o custo financeiro disso, o impacto do material parado, tem material que tem prazo de validade, né? Então, tudo isso precisa ser analisado, né? Tem que ter esse cuidado analítico para fazer essa gestão. Bacana. E se você fosse elencar assim, o que que é fundamental, né? Você usou uma palavra aí muito bacana, né? O guardião ali. É, o que, que mantém essa saúde desse estoque, né? Para que você faça essa manutenção, seja esse guardião ali. É desde o cadastro, desde a chegada, é a organização dele no ambiente, a identificação. O que você considera como pontos fundamentais para que o analista, né, ele saiba, ele se dedique a aprender e a exercitar isso no dia a dia para manter essa saúde ali do estoque no dia a dia? Acho que a sequência toda que você falou, Viviane, que realmente não tem um ponto, né? É uma cadeia. Você vai ter a primeira parte de um cadastro ali, cadastro de produto, cadastro de material, né? O sistema MRP, que hoje a gente tem vários tipos aí, mas são extremamente fundamentais e eu acho que a melhor ferramenta que tem de gestão hoje dentro de um estoque é o sistema MRP. Uhum, E desde essa parte, você faz um cadastro, você tem o cuidado de como cadastrar, de ter as informações corretas para os compras conseguir fazer uma compra correta. Que você cadastra um item de qualquer forma, você já complica o outro setor, pode gerar uma compra errada. Então, essa primeira parte já é importante. Você fazer a gestão dessa questão de quando comprar, quando chegar, onde vai estocar e como vai sair. Então, você tem que ter interação com compras para ter o lead time dessa peça chegar no seu depósito. Onde ele vai ficar, o endereçamento correto é o principal ponto da falha de inventário. Da experiência que eu já vi, essa parte da estocagem é o que gera muita falha de inventário. Então, ter esse cuidado de endereçar tudo que está lá é muito importante, né? E aí, o cuidado de entender essa peça lá na prateleira ela não pode ficar lá. Ok, ela está endereçada, mas ela não pode ficar ali para sempre. Então, eu preciso ter essa análise. Quando ela chegou, por que que ela não sai? Ou por que que ela sai muito? E aí, essa interação é com as áreas. Eu posso ser especialista de estoque, mas eu não sou especialista da operação, eu não sei, não sou especialista do compras. Então, acho que principal é a comunicação. O analista de estoque ele tem que ter essa interação, essa comunicação com todas as áreas, né? Compras, operação, financeiro, para entender o processo como um todo, para ele conseguir ter um pouquinho, não vai ser um especialista, mas ter um pouquinho de conhecimento de todo, né, de todas as áreas ali, conseguir dentro daquilo que ele precisa fazer. Eu acho que o principal assim é conseguir transformar os dados numa decisão do que você precisa para não gerar uma falha. Nenhuma falha que você vai gerar para a empresa lá na frente ou para o seu processo interno. Então, você precisa tomar a decisão daquilo que no seu estoque precisa ter, mas sem complicar os seus clientes internos da operação, da manutenção, né, daquilo que você precisa gerir ali do estoque. Então, assim, como indicador, eu acho que o analista de estoques, os principais, realmente é a curacidade de inventário, né, é um item que eu acho que é o mais visto, né, o mais falado, mas ter também o cuidado de ter
esse feeling do que está sobrando, o que está faltando no meu estoque. A ruptura e o excesso são muito importantes, né? De conseguir enxergar isso e mostrar isso é importante, né? E a comunicação com as áreas. Sim, você falou uma coisa aí fundamental. Nós profissionais da área de logística, a gente sabe da logística, né? O quanto é importante a gente mergulhar no entendimento do que é o negócio que a gente está inserido, e essa interface com as demais áreas, né? De conversar, de aprender, de negociar com essas outras áreas. Eu também concordo muito com isso. Acho que a gente precisa essa habilidade de comunicar, de negociar e de conhecer, né, o negócio ali como um todo. Júlio, inclusive, você também atua com consultorias, né, na área de qualidade, não é isso? Isso. É, o que que é, né? Conta um pouquinho do que você faz enquanto consultor e como que isso conecta também com essa temática que a gente está falando, do profissional, do estoque como um todo. Eu tenho uma empresa de consultoria, aí, na verdade, com dois ramos. Um, a minha graduação é mais focado para metalurgia, nessa parte, e outro que é a parte de qualidade, que é muito essa questão de melhoria contínua, que é uma parte que eu realmente acredito e gosto muito. Eu sou Black Belt em Six Sigma também, nessa parte de melhoria. E a melhoria, para mim, é em qualquer processo. Qualquer processo você consegue identificar melhorias. Isso parte muito de análise de dados, né? Você interpretar aquele processo, transformar os números em dados e esses dados numa decisão de melhoria, né? Daquilo que precisa. Você consegue ver algo ali que não está legal, que você consegue melhorar. E o Sim. estoque tem muita abertura para isso, muita oportunidade, né? Você consegue pegar dados históricos de movimentação, de compras, de operação, o que que sai muito, o que que sai pouco, de indicadores, de estoque, para conseguir gerar esses dados. E ali você busca pequenas melhorias. E as melhorias o pessoal pensa em algo que é muito grande, algo que vai gerar muito investimento, e não, né? Você gera melhoria, simples análise de tabela, de enxergar aquilo que o sistema precisa e o que que você tem. Bacana, bacana. E quando você fala nessa análise de dados, o que você mais usa hoje na prática para fazer essa análise de estoque? É, o Excel, Power BI, enfim, ou outras ferramentas aí que te ajudam a fazer o trabalho do dado bruto né, e analisar esse dado aí para tomada de decisão. Sim, tem muitas ferramentas hoje, né? A gente tem Uhum. sistemas muito robustos hoje que fazem quase tudo sozinho. A IA hoje, né? Você joga ali muita coisa, ela vai te dar muita resposta. Mas um simples Excel é muito prático. É muito prático, né? O Power BI te dá mais uma questão ali de design, de layout, né? Te dá um dashboard mais completo. Mas a análise simples de uma planilha te gera já muita resposta. Muita resposta. A questão é conseguir, é saber realmente transformar uma tabela, os números, num dado que vai te dar uma resposta dentro do seu processo. Então, Que faz sentido ali para aquele que faz processo. sentido, né? Acho que o sistema não é o principal. O principal é ter esse feeling, né, de pegar os números e transformar num dado que é real para você, que você consegue enxergar ali dentro daqueles dados o que está sendo um problema e o que está bom, né, também. Bacana, bacana. Mas o profissional que está começando hoje como analista, você acha que é importante ele desenvolver esses conhecimentos nessas ferramentas, como Excel ou outros sistemas, e também essa percepção de feeling, de análise, né? Porque, como você mesmo falou, sua ferramenta ela não te dá a resposta, né? Você precisa realmente aprofundar
ali naquele dado que foi gerado pela ferramenta. Mas é importante que o profissional hoje que está aqui nos acompanhando, que está começando, que está lá na prática como analista, buscar o desenvolvimento do conhecimento de um Excel ou de outra ferramenta, como analista? É básico, é básico. Tem que ter. Tem que ter. Hoje, o Excel é muito básico. Hoje, acho que para qualquer função, não só como analista, mas para o analista em específico, é muito É, primordial, né? Tem é que ter. fundamental ali. É, é muito. Porque é o que a gente está falando, assim, você vai ter ali os números, você vai ter os dados, mas você tem que conseguir interpretar, você tem que saber o que você vai fazer com ele, né? E é conhecimento, não tem fórmula mágica, é buscar realmente conhecimento. Hoje a gente tem muito, quanto mais você busca um curso específico da área, você busca curso de melhoria contínua, você busca um curso de Excel, de informática, saber trabalhar com a IA é muito importante, né? E ela te dá muita coisa boa. Você tem que saber usar ela também, é mais uma ferramenta ali. Se você não souber usar, ela vai te jogar no buraco como qualquer outra. Verdade, verdade. E me conta, quais são as IAs que hoje você vê que mais ajuda nesse dia a dia de análise de dados, de estoque, né, que você vem utilizando aí? Os mais conhecidos, né? Tanto o GPT quanto a Gemini. Uhum, Tem um auxílio muito bacana hoje, vejo realmente, né, dependendo de como você propõe a pergunta, ela vai te dar uma resposta legal. Né? uhum, O grande problema é esse, não jogar qualquer coisa que ela não vai entender. Então você precisa realmente fornecer os dados corretos para ela te dar uma resposta bacana. Você tem algumas IAs específicas, né, para RP, para estoque, eu não vou lembrar o nome, mas já existem algumas bem específicas. Mas, assim, como essas duas são as mais conhecidas e mais genéricas, elas conseguem te dar respostas bacanas. Mas parte isso, muito de ter o feeling de fornecer o que ela precisa para te dar uma resposta legal. Isso também parte de isso. conhecimento, né? Bacana, bacana, muito bom. Júnior, me conta um pouquinho, no dia a dia, na rotina, né? A parte de conciliação, de estoque, vantagens, WMS, né? Enfim, como que é isso? Qual que é a importância disso? Como que é essa rotina aí né, do analista, né? Lidando com as rupturas, né? No caso, tentando evitar essas rupturas como um todo, por meio das conciliações. Como que é isso, né? O que que o analista ele precisa fazer no dia a dia aí? Então, para quem está começando, para quem está almejando e ser um analista de estoque, como que é essa rotina do dia a dia? Eu vejo os três principais pontos do análise de estoque é a curiosidade de estoque, os três indicadores que ele tem que realmente entender e transformar numa resposta bacana. É a curiosidade de estoque, movimentação, o giro daquilo que você tem ali no estoque, né? O que está entrando e saindo muito, por quê? Você tem que entender o porquê que isso acontece também, e aí parte da comunicação com as outras áreas, né? Porque a gente não vai ser o especialista de tudo, então precisa ter essa comunicação. Você vai ter o dado, mas você tem que entender por que daquela resposta. E Sim. o controle do que está errado, porque você vai identificar os erros. Agora, o que você vai fazer com isso? Como que você vai tratar esse erro? Aquilo que está em falta, em sobra, que deu uma ruptura, como que você vai tratar essa resposta? Na primeira parte, questão de inventário. Então, hoje, como eu sou responsável de um almoxarifado, inventário para mim é todo dia. É cíclico, né? Isso tem que acontecer. É ali no físico que você vai enxergar mesmo o que está acontecendo com o seu processo. Você tem o sistema para te dar a resposta sistêmica mesmo, né? Mas você precisa ter o físico para isso bater. Até porque né, a curiosidade parte desse encontro do físico com o sistema. Eu acredito muito nessa questão cíclica de inventário, sabe? Aí você, né, você tem a curva ABC, a XYZ de criticidade, de valor para te dar. Você vai ali ajustar num período. Tem lugar que faz 6 meses, anual, para você fazer todo o monitoramento, né, do seu estoque e fazer esse inventário. Mas eu acredito muito no controle cíclico, né? É diário mesmo, é uma conferência. E isso parte todo o processo também do pessoal de campo, de recebimento, conferência, estocagem correta para no final a curiosidade te dá um valor adequado, né? Eu Além também, disso, eu
na época que eu era supervisora, eu atuei no segmento de bebidas, eu fui supervisora na Ambev. Eu também, uma volumetria muito alta de SKUs, e a gente só identifica realmente o erro e a solução em campo. O inventário cíclico ele é fundamental para nos direcionar, né? Nos direcionar até na tomada de decisão, no entendimento da causa raiz daquele problema que está ali diante da gente ali, que nos desafia, né? Que bacana. E o que que você vê hoje, né, como já supervisor, né, passos à frente ali do analista, o que que você vê dos profissionais que estão no mercado, o que que vem faltando nesses profissionais, seja técnico, seja comportamental, de proatividade, como que, né, os profissionais ali que estão buscando essa área, né? O que que você vê ali que é um desafio, né? Principalmente você como supervisor, provavelmente tem lá os analistas sobre você. Qual que é seu olhar estratégico, crítico em cima dessa formação dessas pessoas, né? Como um todo. Assim, o grande receio, eu estava até conversando isso com o meu gerente essa semana, o grande receio que a gente vê é realmente capacitação. Que tem algumas pessoas se acomodando muito, né? E principalmente essa questão de estoque, essa questão de analista, ela precisa ser renovada, você precisa estar atualizado, né? Como a gente estava falando de IA, é todo dia uma coisa nova, todo dia você tem uma ferramenta nova. RP sai também em atualizações todos os dias. Eu posso conhecer o meu sistema hoje, amanhã ele tem uma atualização nova, né? Eu conheço um pouco de melhoria contínua hoje. Se eu não ficar atualizado, amanhã sai uma outra ferramenta que eu não vou ter o conhecimento, né? Então, a atualização acho que é extremamente importante e vejo que é negligenciado ainda por algumas pessoas, sabe? Alguns profissionais. E não pode. Você fica fora do mercado, não tem como, né? Você tem, é óbvio, você tem questões comportamentais, mas a ferramenta técnica é o que vai, uma entrevista de emprego, né? No primeiro momento é o que você vai ter de conhecimento, você vai ter para fornecer para conseguir uma vaga, para, né, tentar desempenhar Sim. aquela função. Então, essa questão de buscar o conhecimento, de estar atualizado, de se aprofundar. E mesmo estando já no cargo, você precisa estar atualizado com o seu setor, independente, né, da empresa que você está, o setor como um todo você precisa entender o que a gente está falando. Você tem que conhecer um pouquinho do negócio como um todo. Eu não vou ser especialista de compras, eu não vou ser especialista de operação, mas eu tenho que conhecer a minha empresa, eu tenho que conhecer o meu processo como um todo, né? Se eu estou numa mineradora, eu preciso entender um pouquinho daquele processo. Se eu estou numa Ambev, eu preciso entender, a logística é outra, eu preciso entender como funciona. Isso é muito importante, essa visão que você trouxe aí, né? É, a raiz da logística é uma, mas cada operação tem a sua característica e a gente precisa, quando chega no mercado, ter essa inteligência, essa humildade de eu preciso entender como que a operação desse negócio acontece, como que a logística se aplica dentro deste negócio, né? Que existe especificidades ali que você não se deparou com ela porque você não estava naquele segmento, né? E eu vejo que ainda existe em alguns profissionais essa visão errada, não? Eu tenho anos de experiência, eu sei fazer. Não, mas quando você chega numa operação nova, é um novo ciclo de aprendizado, né? Você concorda com isso, né, Júnior? Sim, igual, né, na empresa de consultoria, acaba que eu já fui em alguns lugares diferentes, né? Eu já trabalhei em siderurgia, mineração, mas já prestei consultoria também para outros setores, e sim, é isso, é completamente diferente. Você vai entender o básico ali, né? Você tem a sua experiência para te dar aquelas ferramentas. Mas o estilo da logística, né, o processo em si são muito diferentes, né? Cada empresa é completamente diferente da outra. Até no mesmo segmento, o porte da empresa, isso muda o processo dela, né? É, tem empresa que ela vai ser o produto final, tem empresa que ela vai ser só uma intermediária. Isso faz muita diferença no estoque, do que gira dentro dela. Então, Hum. a gente nunca vai saber tudo, é preciso atualizar, né? É preciso entender o processo. O estudo, acho que é a base, eu gosto muito disso mesmo, para a gente conseguir ter ferramentas para gerar dados e gerar respostas. Sim, bacana, muito bom. E Júnior,
A gente sabe que a base de dados para uma análise de dados ela é muito importante. E é, qual a dica que você dá, né, para o profissional? Ele precisa validar se aquela base de dados ela está correta, tem inconsistências, como que é isso, né, no dia a dia? É dali que você vai tirar as respostas, né? Você precisa ser confiável, precisa ser, né? É, e aí eu vejo duas partes, né? Uma, você tem que ter um sistema confiável, um sistema, hoje eu entendo que o RP são os mais assertivos nessa parte, mas o sistema ele é abastecido, e o abastecimento geralmente ele é humano, né? Ele é manual. Uma hora, e geralmente é essa hora que falha, né? A chance Uhum, entre um sistema e a parte humana falhar, a parte humana que vai falhar mais, é normal. Então, uhum. precisa ter um abastecimento correto do sistema para ele te dar uma base de dados confiável para você, a partir dali, trabalhar os dados, né? É, já trabalhei na empresa que não tinha nenhum histórico, não tinha confiabilidade nenhuma, então tive que começar do zero. Você tinha uma base de dados ali, mas não tinha confiança nenhuma naquilo que estava ali. E aí você não tem histórico, você não tem base, né, para começar a fazer um processo. Você tem que, a partir dali, gerar dados, gerar um histórico para trabalhar. E aí, quando você fala em começar ali do ponto de start, do ponto zero, é olhar processos, estruturar como que a operação, os lançamentos vão ser realizados, é começar a colocar ali checkpoints, como que você enxerga isso aí como um todo? Se você não tem algo confiável, você vai ter que dar um corte ali e falar, opa, vamos começar agora. Então vamos reavaliar o processo, né? Tanto a questão operacional, o que que eu recebo, confiro, estoco, como é feito. Preciso ter confiança nessa parte para o que está estocado começar a chegar na minha base de dados, ok. Ok, eu consegui acertar essa parte. Agora eu preciso entender qual a operação, o que que é crítico para a operação, o que que eu preciso ter aqui dentro para atender o meu cliente interno. E aí eu vejo dois indicadores muito importantes que o analista precisa olhar, que é o lead time com compras e a criticidade com a operação. Vai de novo a interação que a gente falou. Porque, eu entendo que a operação precisa de um item lá, uma vez por semana eles usam uma peça. Mas o compras demora um mês para colocar essa peça aqui dentro da minha empresa. Então, opa, quantas peças eu preciso ter aqui para garantir a produção, a operação? Então você precisa ter essa análise também, aí começar um processo realmente de item a item por criticidade, né? Aí você vai avaliando por movimentação para ter uma base de dados confiável e conseguir gerir seu estoque. Excelente. É, é, E me conta uma coisa, dentro desses profissionais, nós falamos bastante aí das habilidades técnicas, né, como um todo. Não, antes de eu passar para a parte mais comportamental, para quem está nos assistindo e não tem o conceito, não sabe o que que é, né, a análise de dados, como que você traria esse conceito aqui para quem ainda não, né, não sabe o que é, enfim, se interessou aqui ao te escutar? Na verdade, assim, você vai ter uma base, você vai ter números, né? O processo gera Hum, números, né? Uma base de dados, ela vai te dar números. O que você precisa fazer como analista é realmente transformar esses números numa interpretação, né? Se é uma movimentação de estoque, vai ter esse exemplo que eu citei. Eu tenho um item que sai 4 vezes no mês, eu tenho uma peça de reposição de estoque. Opa, essa conta não vai fechar, né? Então, é uma análise. Opa, eu preciso entender se eu preciso ter mais peça dessa em estoque. A análise de dados nessa parte focada para o estoque é conseguir ver esses números do meu sistema MRP, como ele está aplicando na prática, ele está me causando ou uma deficiência ou uma sobra, para a resposta nota final da empresa. Então, é conseguir enxergar esses números dentro do meu processo e o que ele me dá de resposta. Falta, sobra ou está ok, né? Preciso entender o que está bom no seu processo também. E a análise, eu acho que parte disso, de você conseguir interpretar a sua base, seu sistema, com o físico, com o pessoal de campo, para conseguir direcionar o processo sem rupturas. excelente, excelente. E você que é Black Belt, me conta, né? O que que você aprendeu
né, com essa formação, o que que isso contribuiu para você ali no dia a dia da sua profissão, da sua carreira como um todo? Nossa, Fernanda, é um curso excelente. Acho que muda a cabeça da gente de enxergar algumas coisas. É muito bom. Realmente para ter essa visão analítica, essa visão sistêmica, para você conseguir uma simples planilha, um simples dado, conseguir ter uma visão um pouquinho de melhoria, um pouquinho daquilo que você consegue gerir desses dados e dar uma resposta diferente. Igual eu falei, isso não é nada, às vezes, muito burocrático, muito de investimento alto. Não. É melhoria simples que você consegue enxergar e já ter uma resposta muito satisfatória, sabe? Eu gosto muito dessa parte de melhoria, de identificar ferramentas. Eu gosto muito de Pocayoke, PDSA, são itens que Sim, os dois eu gosto muito para gestão de estoque, sabe? Igual hoje eu coloco lá na minha prática muito o Pocayoke no sentido assim, vou identificar uma não conformidade, ok, vai ter, né? Isso acontece. Mas ela não pode ser repetitiva. Se eu identifiquei uma, o que que eu vou... O Pocayoke, né, para quem não entende, não conhece, eu tenho uma ferramenta ali, eu identifico uma não conformidade. Eu preciso criar uma barreira agora para ela não se repetir, né? Ela não pode, não posso permitir que ela aconteça de novo. Então, eu vou criar algum mecanismo ali, uma ferramenta, para bloquear essa não conformidade e sanar esse problema. Eu gosto muito ah, dessa ferramenta de melhoria, gosto do PDSA também. E, assim, Excel, eu sou apaixonado com ele, então, essa parte de planilha também, eu gosto muito. e é o que fez, né, enfim, se sobressair aí nas entregas, né, como profissional. Acho que todas essas ferramentas que você trouxe aí, acho que são fundamentais mesmo, né? E o 5S, como que é o 5S aí no mundo? Como que você enxerga ele, né? Eu falo que é uma ferramenta tão simples, da qualidade, objetiva, mas como que você enxerga aí a eficiência dela aí no dia a dia do estoque? Acho que é o que você falou, ele é objetivo. Ele é simples e muito, muito objetivo mesmo. Né? Principalmente para a área de almoxarifado, você precisa ter organização. Você precisa ter localização. Isso é básico, né? Eu falo isso com o pessoal, isso é básico, gente. Esse é o primeiro passo para a gente não ter uma bagunça de material em local errado, para melhorar, né, tanto o visual quanto a entrega. Tanto na chegada quanto na saída, porque eu vou fazer um atendimento, a agilidade conta, é um SLA importante, né? Então, se eu tenho o 5S enraizado ali com a equipe, eu consigo melhorar o meu SLA de estocagem, meu SLA de entrega, meu visual mesmo, né? E isso vai refletir lá no analista, né? Na hora que ele pegar os dados para analisar, para ele vai estar melhor, né? O que ele conseguir de resposta vai estar melhor a partir desse 5S na operação. Fantástico. E aí, passando para a parte mais comportamental, o que que um analista de estoque, um profissional que já está nessa função ou que almeja ser um analista de estoque, falando mais da parte comportamental, o que que é importante para esse profissional se autodesenvolver, Júnior? Eu vou te falar três pontos que eu considero muito importantes. Organização, acho que para qualquer pessoa que trabalha nessa área é importantíssimo. Comunicação, né, como a gente já falou, a interação com a equipe de campo e com as outras áreas é fundamental. E visão sistêmica, que tem que ter essa visão analítica, né, essa questão de enxergar realmente que o que ele vai trabalhar de dado tem que gerar uma decisão. E essa decisão precisa ser coerente com toda a empresa, com todas as áreas. Então, esses três pontos eu considero realmente primordial hoje, né? Bacana, muito bom, muito bom. E o que que se diferencia um bom profissional dos demais, né, da grande massa, né? O que, para quem está nos escutando aqui, que quer trilhar uma carreira é, rápida, né, de promoções, enfim, de destaque nas entregas. Claro que é um pouquinho de tudo isso que a gente conversou, mas se você fosse resumir isso numa frase, numa palavra, o que que é o grande diferencial de um analista de estoque em destaque em relação aos demais aí no mercado como um todo?
Eu gosto muito da palavra que a gente fala muito lá, é ter previsibilidade. O analista ele precisa Bacana. gerar previsibilidade para o processo, né? Então, porque ele vai ter essa capacidade analítica, ele precisa ter a visão do negócio, como a gente falou, precisa entender a empresa como um todo, e entender que ele vai tomar uma decisão. E tomar a decisão precisa ter dados, precisa ser com planejamento. Não é simplesmente, eu acho que é isso. Não. Tem que ter estudo, tem que ter análise. Então, ter essa previsibilidade do processo é importantíssimo. Ele conseguir tratar os dados, gerar a resposta, mas não para ontem, não para hoje, já para a semana que vem. Precisa ter isso lá para frente, né? A gente precisa gerir isso com responsabilidade e eu acho que isso que traz realmente um diferencial para quem tá atuando ou vai atuar hoje. Né? E Júnior, você considera que o analista, ele, de estoque, ele é um cargo de vitrine porque ele abastece de informação, como você usou essa palavra aí fantástica, de previsibilidade a gestores, supervisores, coordenadores, gerência, né? Você considera que é um cargo estratégico ali, de vitrine mesmo, profissional, para poder encarreirar como um todo? Sim, porque é o que a gente falou, você tem interação com a empresa inteira. Você vai ter interação com todas as áreas. Você vai comunicar com a gerência de processo, com a gerência de projeto, de manutenção, de compras, né? É, financeiro. Então, você consegue fazer contatos com muita gente. Isso é ótimo, né? Eu tenho contatos de pessoal que eu já saí de empresa há anos e você mantém isso, né? Então, é uma vitrine, não só hoje, mas no futuro também, né? Essa movimentação também, a gente precisa ter esse network, né? Então, é uma Uhum. vitrine importante, né? Eu gosto, né? Tanto que eu fui para essa área, então, mas realmente eu acho que é muito legal. E, na verdade, tem um peso de responsabilidade muito grande, né, de entregar um dado real. Primeiro, que faça sentido para a operação e segundo, que esteja correto, né, como a gente falou aqui ao longo do nosso bate-papo, né, que ele realmente seja um dado confiável. Acho que essa seria a palavra, né? O pessoal fala que sempre a operação é o coração da empresa, né? Mas o almoxarifado, ele é o pulmão. Ele é que vai fazer seu Uhum. coração pulsar. Você precisa entender isso que está ali importante, mas tem que ser responsável, né? Porque é dinheiro parado, né? Não pode ser de qualquer forma. Tem que ser responsável para abastecer, mas com responsabilidade. E para a gente ir aqui para os minutos finais aqui, o que você recomenda, né, na formação desse profissional de logística, fazer uma síntese aí de tudo que a gente conversou, é, como que esse profissional ele melhor se capacita, se prepara mesmo para conquistar uma boa vaga de mercado, a gente sabe aí, e vamos deixar aí para os profissionais que vão assistir aqui esse nosso bate-papo, né, os dados de mercado, né, o quanto que está fomentado essa função de analista, faixas salariais. Mas eu queria escutar do Júnior aqui um pouquinho do que são essas práticas recomendadas para quem está iniciando, para quem está buscando essa função, como se capacitar, como montar, né, esse portfólio de resultados, que eu falo que o currículo, ele, ele tem que ser, né, uma reflexão, né, um espelho dos resultados que a gente entrega e do conhecimento que a gente carrega, né? Então, esse portfólio aí de resultados. O que você recomendaria aí para as pessoas aí, com uma síntese de tudo que a gente conversou? Tá vendo? Eu acho que é desenvolver mentalidade analítica, sabe? É ser curioso, é buscar Bacana. realmente cursos, especificação, especialização daquilo que vai te agregar, de realmente buscar atualizações, né? Dependente da área que almeja, que já trabalha, né? Mas sempre é possível buscar uma atualização. Então, buscar desenvolver essa mentalidade, buscar atualização, ser mais curioso,
talvez não só muito focado no processo, mas entender um pouquinho do circuito completo. Acho que isso é muito importante. E é o que você falou, o currículo ele tem que espelhar. Não adianta eu ter no papel 1 milhão de coisas lá, mas que na prática eu não consigo executar, né? Sim. O importante é você casar os dois e realmente conseguir mostrar no currículo que você consegue executar, né? Então, isso é capacitação, é estudo mesmo. Bom, e o que, se fosse aí deixar uma frase, né, para quem está nos assistindo aqui, o que você deixaria aí de recado aí, né, uma frase importante para eles carregarem aí ao longo da caminhada profissional? Eu acho que é realmente assim, invista, faça um investimento na carreira, né? Faça um investimento em capacitação, né? Isso é importante, isso agrega valor, tanto profissional, mas pessoal. Conhecimento nunca é demais, então é realmente buscar sempre estar atualizando e ter esse investimento. Não é custo, né? Isso É é investimento, investimento né? para a vida. Bacana, muito bom, muito bom. Júlio, fantástico, acho que foi uma conversa muito produtiva, com profundidade. Tenho certeza aí que todos que estão nos acompanhando tiraram muito proveito aqui dos insights que você trouxe sobre o analista, sobre a importância desse cargo, né? A Log School, ela vem fomentando aí formações específicas na área de estoque, na formação do analista, e é muito importante para a gente ter aí um profissional com tanta bagagem para poder compartilhar conosco aí sobre, né, a importância desse cargo e o que as pessoas na prática precisam realmente fazer para conquistar os melhores resultados. Obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo, né, seu conhecimento compartilhado aqui. Pessoal, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Júnior, e dos trabalhos do Júnior, a gente também vai deixar aqui abaixo do vídeo o contato de LinkedIn, né, para que vocês possam aí se aproximar do Júnior também. Mas, Júnior, muito obrigada pelo esse tempo aí dedicado para que a gente possa conversar sobre essa função tão estratégica dentro de uma organização. Eu falo que estoque é o coração financeiro de uma organização. Ele mal gerido, ele gera prejuízos na organização, e ele bem gerido, ele gera lucratividade, né? E você usou palavras muito importantes como previsibilidade, capacitação, dados, análises. É, Fico muito feliz aí com as contribuições que você trouxe aí para a gente, Júnior. Eu que agradeço, Viane. Espero ter contribuído aí um pouquinho, né, com a experiência aí. E muito bacana, né, pessoal? Realmente conseguir fazer essa capacitação é muito importante. Muito legal mesmo. Bacana, bacana. Gente, então, muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, deixem no chat que a gente faz questão de responder as suas perguntas. E fiquem de olho nos canais da Log School, aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, para os próximos webinars e conteúdos e aulas aí para fomentar a capacitação e a carreira de vocês. Um grande abraço.